Começar o nosso vídeo hoje para falar sobre as duas novas contratações do Goiás, pelo menos na questão ofensiva. Quero começar inicialmente por um jogador que é menos conhecido, né, aqui para nós, dos grandes jogos dentro da disputa do Campeonato Brasileiro e muito mais, mas ainda é muito jovem, que no caso é do Felipe Costa, 22 anos de idade, um nome um pouco diferente, já que o seu Felipe é escrito com PH e também com 2 P's, né? Um nome bem alternativo aí dentro do futebol brasileiro. O único Felipe Costa dessa forma, né? Felipe Almeida Costa, 22 anos de idade, natural aqui de Goiânia mesmo, nasceu lá no ano de 2000, né? Um cara muito jovem ainda, iniciou a sua carreira em 2018 no Vila Nova. Por último, ele estava no Grêmio Anápolis, na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. Ele participou de 4 partidas, sendo todas elas como titular, dos únicos 4 jogos possíveis, né, do Grêmio Anápolis. Na disputa da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, ele foi titular em todos eles, né, e ficando em todas as partidas. Na sua estreia ainda contra o Costa Rica, ele participou de 45 minutos. No segundo jogo, 88 minutos. E nos 2 últimos, mais 90 em cada um desses confrontos, marcando em um gol contra o Costa Rica, Anápolis e também diante o Ação do Mato Grosso na última rodada. Pode não ser aquele grande craque, mas não entra dentro das contratações, do orçamento para o elenco principal do ano que vem. Não é porque o Felipe Costa está chegando que o Nicolas vai sair do Goiás ou que, por exemplo, o Matheus Peixoto está deixando de ser contratado. Não é isso. Ele chega apenas como um elenco extra. Na minha visão, eu conversei com o Eduardo Pinheiro, ele me garantiu que o Goiás não vai participar, por exemplo, de um Campeonato Brasileiro de aspirantes no ano que vem. Mas o Campeonato Brasileiro do Sub-20 está sim confirmado por conta aí da permanência, né, do Goiás na 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o Felipe Costa ele chega principalmente para uma aposta da diretoria nos primeiros jogos da disputa do Campeonato Goiano, eventualmente também entrando na 2ª etapa e na disputa da Copa Verde, já que ela será no primeiro semestre, iniciando a princípio ainda no mês de fevereiro. O Felipe Costa ele estava livre no mercado, né, após essa sua rápida passagem no Grêmio Anápolis, 4 jogos e 4 gols marcados, centroavante muito forte, de grande área, 1,85 m, além disso ele é destro, muito bom no jogo aéreo e forte fisicamente, né? Ele no Grêmio Anápolis ele costumava fazer uma função como camisa 9, né? Aquele típico matador mesmo para empurrar a bola em direção ao gol, ao fundo das redes, e também quando ele precisava construir as suas jogadas, ele caía um pouco mais pelo lado esquerdo do campo para escorar a bola. É muito bom nesse jogo físico e também aquela famosa casquinha, né, em direção, por exemplo, a outro ponta que está passando pela linha de fundo. Tem essas as suas principais características de jogo. Além disso, que a gente pode pontuar, quando ele foi negociado do Vila Nova para o Sion da Suíça, eu não consegui encontrar aqui os seus valores. Mesmo assim, ele deixou uma grana para a equipe rival lá na temporada de 2018/19 pelo elenco principal do Sion. Foram 7 partidas no total com 1 gol marcado. Fez vários jogos, né, como sendo esse jogador de grande área, mas também caindo um pouco mais pelo lado esquerdo do campo, até mesmo como um ponta, né, nos seus primeiros jogos, as suas primeiras impressões no futebol europeu. Não conseguiu grande destaque, ele que surgiu aqui no Vila Nova ainda em 2018, né, na disputa do Campeonato Goiano. Foram 9 partidas naquele estadual, com 1 gol marcado contra o Atlético Goianiense, um gol já no finalzinho. Estava até assistindo aquele jogo, até me lembrei quando eu reassisti, né, de novo o seu lance do gol. Em 2020 ele até chegou a voltar aqui para o Brasil, no próprio Vila Nova, no time sub-23, né? Foram 13 partidas com um gol marcado. Passou rapidamente também no Al Sharjah, equipe do futebol dos Emirados Árabes, na temporada de 2020/2021, antes de negociar agora com o Grêmio Anápolis no ano de 2022, já na reta final, né? Terminou a sua participação ainda no mês de julho. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa aposta, né, da diretoria do Goiás. O Felipe Costa, 22 anos de idade, gostei do que vi dele, não vai custar grande coisa, né, para os cofres do Goiás, e caso dê certo pode sim ser uma boa alternativa. Esse jogador forte, de grande área, 1,85 m, bom também em cobranças de pênaltis, pode fazer essa função até mesmo como jogador pelo lado esquerdo. Até lembrei um pouco mais sobre as características do Renato Júnior, né? O jogador que chegou no Goiás, até fez boas partidas no começo da sua trajetória, se queimou bastante na reta final, não continua para o ano que vem. E o Felipe Costa, não quer dizer que o Nicolas vai sair ou que o Matheus Peixoto agora não vai vir mais, nada disso, apenas para a composição de elenco, um teste da diretoria do Goiás para o ano que vem, essa contratação desse jogador ex-Grêmio Centro-Oeste. E para finalizar o nosso vídeo hoje, quero falar sobre um empréstimo do Fluminense envolvendo o zagueirão David Duarte, 27 anos de idade, que nessa temporada agora de 2023 irá atuar no Bahia, emprestado, né, gratuitamente pelo tricolor lá das Laranjeiras. Uma negociação que o Goiás ficou basicamente tudo certo na metade do ano, ali no mês de agosto, naquele momento que vários zagueiros, né, se contundiram no Goiás. A diretoria acertou o retorno do jogador juntamente ali da comissão técnica e das duas diretorias. Entretanto, ele foi barrado de última hora pelo técnico
o Fernando Diniz, que mesmo não utilizando o jogador, não se encaixa na sua característica de jogo. Naquele momento ele havia acabado de negociar o zagueiro Lucas Claro com o futebol da Turquia. E também o zagueiro dentro do seu elenco, o Nino, tinha uma grave lesão, né? Não sabia ao certo quando que ele iria retornar, dessa forma ficando com medo, né, de perder os zagueiros dentro do seu elenco. Acabou barrando de última hora essa negociação do Goiás com o Fluminense. Então, se não tivesse negociado o Lucas Claro com o futebol da Turquia, ou por exemplo o Nino não tivesse essa lesão constatada naquele momento, certamente a gente já estaria falando do David Duarte atuando não só no Goiás nessa reta final agora de 2022, quanto também possivelmente um novo empréstimo para o ano que vem. Mas são coisas do futebol, né? 27 anos de idade, ainda tem um contrato longo lá com o Fluminense, vai até dezembro de 2025, 70% dos seus direitos econômicos pertencem ao Fluminense e outros 30% ao jogador. O Goiás não ficou com absolutamente nada, porque ele saiu de graça, né? Pela porta das frentes ainda, já que ele disputou até o último jogo dele na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Naquela questão, o seu contrato se encerrava ao final do mês de dezembro, ele cumpriu certinho. O Goiás recusou outras propostas do próprio Fluminense com a compensação financeira para buscar, por exemplo, o jogador já na metade do ano. O Goiás não quis isso, até mesmo no mês de janeiro, cumpriu o seu contrato com o Verdão, foi importante na conquista do acesso na Série B do ano passado, mas nessa temporada lá no Fluminense não foi tão bem assim. Para não dizer que o Goiás não tem nada, esse mecanismo de solidariedade da FIFA, ele propõe ele mais ou menos 0,5%, né, por cento de cada ano que o jogador passa dos 16 aos 23 anos de idade, considera essa quantia, né, de 0,5%. Então o Goiás aproximadamente tem entre 3 a 3,5%, porque eu não sei se certo se ele chegou no Goiás, como consta aqui no site, no Gol, ele fala que o David Duarte está no Goiás desde o ano de 2014. Se for dessa forma, de 2014 até 2018, quando ele terminou, né, esse ciclo de 23 anos, dá mais ou menos 3,5% para o maior do Centro-Oeste. Já que depois, né, em 2019, 2020 e também na temporada de 2021, ele já tinha passado dessa barreira dos 23 anos de idade. Mesmo assim, uma negociação que, óbvio, poderia ter colocado uma grana para o Goiás, mas dentro de campo foi um dos últimos jogadores formados nas categorias de base do Verdão que rendeu, né, tecnicamente. Então essa negociação com o Bahia, eu não sei te informar se o Goiás fez uma procura pelo jogador nesse final do ano. A gente pode ter quase uma certeza que pelo menos uma sondagem isso teve, porque no meio do ano o jogador esteve acertado. Então a diretoria, pelo menos uma ligação para entender as questões, né, juntamente com o seu empresário, com o próprio atleta ou com a diretoria do Fluminense, a gente pode ter quase essa certeza, né, até mesmo vasculhando as questões do mercado. Mas de negociação, proposta oficial ou algo nesse sentido, os únicos zagueiros, né, que a gente pode ter mais ou menos essa noção foi o Vitor Mendes, que também acertou com o Fluminense. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa negociação aí do David Duarte. Já tem uma idade até ok, né, 27 anos, acho que tem muita linha para queimar ainda, esse contrato longo lá no Fluminense, agora sendo repassado ao Bahia. No Flu, né, não conseguiu grande sequência, apenas 11 jogos na temporada, uma assistência e apenas 4 deles como titular. Na Série A do Campeonato Brasileiro, 4 atuações, uma média de 80 minutos, né, em cada, participou de 80 minutos durante toda a Série A do Campeonato Brasileiro. Não foi muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz, já que é um jogador menos técnico, né, do que, por exemplo, costuma utilizar o comandante lá no Fluminense, de saída de jogo, toque de bola, maior movimentação. O David Duarte é mais aquele, ou um terceiro zagueiro, né, num trio ali, aquele cara mais paradão, 1,92 m, muito bom na bola aérea. Até acho que ele consegue sair jogando relativamente bem, mas não tanto quanto, por exemplo, o treinador, né, o Fernando Diniz, gostaria. Dessa forma não foi utilizado por lá, além, claro, de alguns problemas de lesões físicas, né, musculares, melhor dizendo. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o David Duarte. Como eu falei, não sei precisar para vocês se houve uma proposta oficial da diretoria do Goiás nesse final do ano, mas lá no mês de agosto estava tudo certo até esse barramento, né, essa não negociação do zagueirão de última hora. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui do YouTube do Goiás News. Aqui na tela final vou deixar os outros vídeos, né, falando sobre as notícias do maior do Centro-Oeste. Pode se inscrever que pelo menos todos os dias aqui a gente tem 2 vídeos novos no YouTube do Goiás News. Também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vai lá, dá essa moral, ajudar a gente a chegar nessa marca de 700 inscritos, né, que já está bem próximo. E o link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, o nosso apoiador aqui do canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinhos. Valeu, galera!